Cultura Geral. Apoio. UniBH, o complexo veterinário mais moderno da cidade. Inscreva-se em unibh.br/medvet. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. A gente que está começando com esse mês, né? Essa é a segunda semana do mês de março. É a segunda semana, né? Praticamente ali, do mês de março. E a gente está tratando aqui do Mês Internacional das Mulheres. E nada melhor do que trazer duas mulheres bacanas para a gente poder tratar de assuntos aqui. Primeiro, da saúde mental ligada à sociedade com relação às mulheres e também um pouquinho da subjetividade feminina, né? Essa coisa do feminismo liberal com a Natália Tavares. Então, a gente vai conversar com a Paula Figueiredo e com a Natália Tavares nesse sentido e eu espero que todos vocês gostem desse papo, desse assunto que vai ser tão pujante e tão importante no momento que a gente está vivendo, né? Paula, como você é a primeira vez que está aqui no Cultura Geral, seja muito bem-vinda, né? Essa indicação da Natália, eu fico muito feliz, muito satisfeito de também me referenciar nesses projetos que fica tão, às vezes, escondido, né? Nas academias e a mídia não dá tanto espaço, né? E eu me sinto muito feliz em poder discutir esse assunto com você e entender um pouco mais desse projeto. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar presente em espaços que promovem esse tipo de discussão, né? Como você mesmo começou aí, né, Betão? É um assunto urgente e é sempre bom poder contribuir, né? Vou apresentar um pouco do meu trabalho, né, Betão, aqui no Bruta Flor, um espaço de saúde mental. É um espaço de saúde mental feito por mulheres, né? Eu e a minha parceira de vida e de trabalho, a Luísa Lisboa. Nós estamos aqui oferecendo um cuidado de saúde mental, mas que não leva em consideração apenas a individualidade do sujeito, mas também todo o contexto que ele está inserido, né? Então, nós temos um olhar interseccional, levamos em consideração as questões de gênero, de classe e de raça, para compreender também o sofrimento mental, a experiência do sujeito diante do seu sofrimento emocional e psicológico. A gente acredita que esse olhar é um olhar mais integrado, é um olhar mais completo e que não exclui os mecanismos de opressão que nós sabemos que influenciam em muito a realidade das mulheres, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que intensifica, né, os mecanismos de opressão. Então, é importante que eles sejam levados em consideração. Natália, é um prazer mais uma vez te receber, fico feliz, honrado, satisfeito, sem adjetivos, né, para qualificar a sua participação aqui no programa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e eu fico, mais uma vez, muito feliz em te receber. Eu é que fico feliz e, na verdade, muito grata, né, pelo convite, pela oportunidade de conversar novamente com você e junto com a Paula, aí melhor ainda. Só falta um cafezinho e um queijo, né? Só falta um cafezinho, exatamente. Paulo, eu queria começar com você. Claro. Eu queria trazer uma fala, Bruta Flor tem esse olhar, né? E eu queria trazer uma fala em uma participação, na primeira participação da Duda Salabert, hoje vereadora de Belo Horizonte, mais votada da história, né? Ela, quando nós fizemos uma pauta aqui na televisão, ela trouxe uma informação que me chocou muito na época, eu não tinha, que transexual, mulher trans, ela tem uma expectativa de vida de 35 anos, a menor IDH do planeta. E ela traz um outro detalhe também. A qualidade de ser humano, ela não é lidada, ela é conquistada, né? Foi assim com os negros, com as mulheres, com as minorias, e não seria diferente com as mulheres trans. Como que a gente
traz o Bruta Flor, que é esse projeto, esse núcleo de estudo, de trabalho, que preocupa com isso na sua visão, sua visão social, e essa visão holística, vamos dizer assim também, se eu posso usar essa palavra, mas que tem essa ideia de compreender, ou pelo menos trazer para a discussão, todos esses aspectos do mundo social para dentro desse projeto. Como é que a gente pega essa fala da Duda e como é que a gente traz isso para a gente entender o que a gente vai discutir aqui? Nossa, ótima pergunta. Acho que é uma reflexão também fundamental e que, quando ela não é trazida, Betão, ela torna o olhar para a subjetividade do sujeito incompleta, né? Esse dado da Duda é um dado assim lamentável, e eu vou completar com outro dado que eu tive recentemente, que o nosso país, né, o Brasil, no combate ao Covid-19, é o país onde mais se morrem gestantes e mulheres puérperas, né, mulheres no processo de puerpério, ali no episódio de pós-parto. Então, isso fala de uma realidade, de uma experiência que só é possível compreender quando nos aproximamos da realidade dessas pessoas, né? Então, quando a Duda ela traz que a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos, o quanto que eu, você, que a Natália, conseguimos dimensionar esse sofrimento. O quanto que nós conseguimos compreender o que é viver num mundo onde a sua expectativa de vida é 35 anos. Qual que é o impacto disso na saúde mental do sujeito? Né? De viver com medo, de não se sentir confortável para ocupar determinados espaços, não circular em determinados lugares da cidade, em determinados horários, né? Então, essa realidade, ela traz um impacto significativo no processo de adoecimento mental, né? Então, a gente pode pensar isso na realidade de uma mulher trans, a gente pode pensar isso na realidade de uma gestante, né? O que é a experiência de gestar? O que é a experiência de uma mulher grávida e em puerpério durante a pandemia? O que é a realidade de uma mulher negra nesse momento pandêmico e fora dele, porque nós também sabemos que, dentre os casos de feminicídio, as maiores estatísticas estão entre as mulheres negras. Então, qual que é a experiência de ocupar esse lugar dentro de um sistema social? Quando a gente não pensa nisso, a nossa compreensão do adoecimento mental, ela é incompleta, porque a razão pela qual eu sofro, a razão pela qual a Natália sofre, é diferente, muitas vezes, em função dos espaços que nós ocupamos, das experiências que nós vivemos. E existem experiências, Betão, que são demarcadas por inúmeras opressões, às vezes opressões sobrepostas, né? Vamos pensar na realidade de uma mulher trans negra. A realidade dela tem opressões ali, ó, que estão sobrepostas, e isso intensifica muitas vezes a experiência de sofrimento. Então, o Bruta Flor, né, esse espaço que nós estamos promovendo hoje, ele se compromete a compreender o sofrimento, claro, pela narrativa individual do sujeito, mas também com um olhar comprometido na estrutura onde esse sujeito ele está inserido, onde essa mulher está inserida. Natália, eu queria te fazer uma pergunta, se quando a gente pensa nessas violências ou essas coisas que não são naturais, né? O Fábio fala muito isso, né? Fábio Belo, ele fala muito isso. É preciso pensar as coisas como não sendo naturais. Então, essas opressões, essas logísticas criadas, essa lógica criada, essa lógica social criada, ela é montada por um processo de domínio da subjetividade, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pode trazer também uma discussão, e aí é uma discussão mesmo, que eu queria talvez travar essa discussão, se a liberdade, eu acho que todas as liberdades são tolhidas, né? Que teve uma aula que eu estava assistindo, que o Zé Paulo Neto fala assim, liberdade... Quem falou que você é livre? Você não é livre. Liberdade é você poder amanhecer o dia e falar assim, olha, eu quero tomar um café lá em Paris, então eu pego um avião, vou lá para Paris tomar um café. Você pode fazer isso? Não, então você não é livre, né? Então, pensar nessa liberdade, que é a liberdade sequestrada da subjetividade do sujeito e da mulher, muito pior,
faz com que faz com que essa mulher se sofra mais e ela, de fato, tenha ali colonizado a sua subjetividade. Se não for uma pergunta muito complexa, né, eu posso até, se for o caso, encurtá-la. Não, não, a pergunta é ótima. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: essa mulher, esse indivíduo, ele não vive isolado, né? Então, a própria identidade é construída na relação com o outro, com os outros, né? Com a própria sociedade. Então, a gente precisa levar isso em conta, assim, a questão biológica. Muitas autoras discutiram isso, né? A própria Simone de Beauvoir, né? A Judith Butler depois, que tem uma questão de uma construção social aí. Nós não somos seres isolados, né? E aí, a questão da liberdade, assim, justamente pensando nisso, me parece importante distinguir aí dois tipos de liberdade, né? Especificamente na filosofia política, a gente tem um modelo liberal, que seria essa liberdade de ir e vir, né? A liberdade da vontade, né? Eu faço aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho desejo de fazer. Um outro modelo, né, uma outra ideia de liberdade, que a gente chama de liberdade positiva, seria uma liberdade, aí eu estou usando muito o conceito da Hannah Arendt, que é a liberdade como direito de participar, de tomar parte no poder. E eu entendo que é essa liberdade que é necessária, justamente porque a gente tem aí uma identidade que é construída socialmente, a gente tem uma série de coisas que vão sendo acumuladas aí ao longo do tempo, não é uma questão simplesmente de combater a discriminação, mas é uma questão de criar espaços de poder, né? Assim, que essas mulheres possam também tomar parte nisso. Porque se eu pensar na discriminação, bom, um recrutador pode abrir uma vaga de trabalho e pode não dizer lá. A vaga pode ser tanto para homens quanto para mulheres. Mas ele prefere alguém que tenha 100% do tempo disponível, alguém que não esteja cuidando de uma criança em idade pré-escolar, por exemplo. E isso já tira as mulheres, porque esse trabalho, esse emprego já é pensado numa lógica extremamente masculina, né? Isso tudo foi formado socialmente atendendo aos interesses masculinos, assim, as mulheres não tinham acesso nem aos postos de trabalho, nem à cidadania, né? Então, da maneira como eu vejo, a gente precisa pensar, no caso feminista, assim, né, falando mais especificamente, numa questão da liberdade positiva, sabe? Uma questão do acesso ao poder mesmo. Então, vamos discutir esses postos de trabalho, vamos discutir os papéis sociais, vamos discutir por que a gente acha que os trabalhos masculinos valem mais, né, do que aqueles que são tidos como próprio das mulheres, né, ou como trabalhos femininos. Então, me parece que a questão é o acesso ao poder, sabe? Mais do que um direito, assim, de não ser discriminado. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás, assim. Isso traz um desafio grande, assim, quando a gente vai pensar nas construções teóricas, nas construções físicas, as construções de relacionamento, né? Porque acaba que o próprio capital sequestra a pauta, né? Ele vai dizer para você que você é independente e você tem que ser independente, a pessoa que está com você também tem que ser independente e perde essa completude, né? Então, é quase que materializando a sua condição de estar com o outro, a forma capital de viver, a forma material. Isso está dentro desse jogo? Está dentro. Até se a gente pensar nesse modelo liberal que eu mencionei, né? O que a gente tem aí? Um ideal de autonomia, e com isso a gente tem uma distinção público-privado, que é o seguinte: o Estado não pode intervir no contexto privado. Bom, tudo bem, só que numa certa medida a gente está protegendo, inclusive, o direito de alguns homens de oprimirem, né, de serem violentos, mas a gente não entra. Então, assim, qual a individualidade que está sendo protegida e qual privacidade está sendo protegida? Não é a dessa mulher, né? Então, assim, por isso também essa questão, né, da dificuldade de discutir um feminismo dentro de uma concepção liberal.
Porque se a gente for pensar a liberdade só nesse sentido, né, da liberdade da vontade, então vamos respeitar a individualidade, a privacidade, isso tudo é extremamente importante. Só que como a gente tem um problema que é anterior, né, que na verdade, uma interdependência aí entre esse espaço privado e esse espaço público, o que acontece em cada um deles, não dá muito para a gente fazer essa separação, né? Então, assim, como é que a gente não vai intervir num espaço privado que está quase que abrindo uma via para que os homens possam dominar e seguir dominando, e até assim, de maneiras resvalando para a violência. Então, isso tudo precisa ser discutido, porque tem uma questão aí que é anterior, né? Assim, aliás, é justamente porque a gente associa a mulher com esse ambiente doméstico que ele é tão desvalorizado, né? Porque o trabalho feminino, na verdade, ele não tem valor, né? Então, essa questão, a mulher estaria ligada a essa questão do cuidado, a essa questão do ambiente doméstico. É muito complicado, né? O John Stuart Mill, para dizer de um liberal, assim, né, que escreveu, inclusive, sobre a questão da sujeição das mulheres, o que ele vai dizer uma vez que uma mulher se casou, ela fez uma escolha. Então, é como se ela estivesse permitindo, assim, isso, né? Que ela está dizendo que ela escolheu cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Agora, a gente precisa pensar, essa escolha, essa mesma escolha não é colocada para os homens. Casar ou ter uma carreira. Uhum. Então, o conceito de liberdade também precisa ser repensado, né? Ô, Paulo, vamos amplificar essa conversa aqui. Ai, ô Betão, eu fui ouvindo aqui a Natália, eu fui ficando até sem lugar na cadeira, porque assim, é muito disso que a gente está falando, né? Quando ela trouxe essa questão, né, do feminismo associado ao liberalismo, né? Como o neoliberalismo se apropria do feminismo e distorce um discurso, né, distorce uma luta que é tão importante. Eu me lembrei de um conceito do Foucault de governamentalidade, onde ele vai falar, né, onde o capitalismo, ele não impõe o seu domínio, né, não impõe a sua autoridade mais no corpo, né, não é mais através de um governo disciplinar, mas é através de uma estrutura mental. Então, a governamentalidade, ela governa a mente das pessoas. E como isso é perigoso? Isso é perigoso porque é sutil, e é perigoso porque interfere diretamente na subjetividade do sujeito e na maneira como ele vê o mundo ao redor, né? A maneira como ele se percebe e a maneira como ele percebe as relações ao seu redor, né? E aí, pensando, por exemplo, na realidade das mulheres, né? Pelo que a gente está lutando? A gente está lutando, então, pela inserção das mulheres no mercado de trabalho. Ok, é importante, passa pelo isso que a Natália fala, né, trazendo a Hannah Arendt, sobre ocupar lugares de poder. É fundamental que nós estejamos nesses espaços. Mas qual mercado de trabalho? É esse mercado de trabalho onde o sujeito é a própria empresa? É esse mercado de trabalho que funciona a partir da exploração de mão de obra? É esse mercado de trabalho que sobrepõe relações sociais, né, que fomenta a disputa de classe, que aumenta a desigualdade? É esse capitalismo selvagem que a gente quer ocupar? Qual que é a condição de mulheres ocuparem esses espaços? Principalmente mulheres mães, mulheres negras, mãe solo, né? Então assim, pensar mesmo. A Natália encerrou a fala dela falando, né? A gente precisa repensar até o conceito de liberdade. E eu acho que passa exatamente por aí, né? Repensarmos qual que é a possibilidade do feminismo e da sua luta reproduzir um discurso neoliberal que não é coerente com o que a gente está buscando, né? A nossa luta, ela ultrapassa as mulheres ocuparem um lugar de trabalho ou as mulheres ocuparem a política, né? Nós estamos aí requerendo condições dignas e humanas. E essa discussão, ela ultrapassa isso, né? E ela não é coerente com o modelo econômico que nós estamos vivendo, inclusive. Que é um modelo extremamente masculino, né, Paula? Feito por homens e para homens. Claro. Né?
E aí eu queria Exatamente. colocar uma pimenta nesse assunto, que é Foucault, que você citou aí, e ele traz a ideia de biopoder, né? É uma das coisas que eu mais falo aqui no programa, e eu acho que está mais atual do que nunca, que é esse domínio da subjetividade, quando ele fala na década de 80 que as crianças seriam colocadas cada vez mais novas na escola, e porque a ideia não era mais dominar só os corpos, mas também sim as mentes das pessoas, né? Então, como que a gente pensa ou repensa a liberdade? E aí, repensar a liberdade, eu vou tomar um pouquinho de um pedacinho dessa pauta para falar que repensar a liberdade como ser humano, porque a gente tem aí esse domínio da subjetividade, né? E as pessoas, a gente percebe hoje uma volta da violência contra as mulheres, não só contra as mulheres, mas a gente uma escalada da violência e a mulher sofre diretamente a violência, né? Então, como é que a gente pensa isso, Paula e Natália? Como é que a gente pensa essa ideia das grandes corporações hoje, né, que valem mais que os estados, né, que dominam hoje a subjetividade do sujeito? O sujeito hoje pega um telefone, os pais entregam um telefone aos menino com 2 anos de idade, 3 anos de idade, para jogar, e ali tem informações, tem processo de alteridade acontecendo o tempo todo, né? E como é que a gente pensa isso, nesse processo de alteridade, nessa introjeção de coisas na mente das crianças, Paula? E assim, e obviamente que isso não é de graça, isso não é à toa, né? Esses joguinhos que são violentos, trabalhando toda essa condição do sujeito. Sim. Ô Betão, eu vou pedir licença para responder aqui de 2 lugares diferentes, tá? Fica à vontade. Primeiro, enquanto mulher, mulher que é mãe, eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, uma mulher homoafetiva, então que está aí ocupando um lugar que é socialmente um lugar de opressão, e posteriormente eu vou responder como profissional psicóloga, né? Primeiramente, Betão, eu me sinto um pouco desesperada, porque esse processo de governamentalidade, né, ele não dá trégua. É o que você falou, a todo tempo nós somos atropeladas de informação, de cobrança, de protocolos de como ser mulher, como ser mãe, como ser profissional, e esses protocolos, eles estão a serviço desse sistema. Né, eles estão a serviço desse neoliberalismo que vai progressivamente, né, um trabalho constante de nos fazer acreditar que seguir o fluxo é a melhor saída. Então, eu vou sacrificar o meu tempo para eu poder trabalhar, porque eu sou a minha própria empresa, eu vou sacrificar o meu relacionamento e eu vou sacrificar a minha maternidade, né? Porque, afinal de contas, eu preciso dar tudo do bom e do melhor para minha filha, mesmo que isso custe o meu tempo com ela. Então, eu vou aqui sendo alimentada por essa lógica. No outro plano, eu sou cobrada enquanto mãe, porque nós sabemos muito bem, depois eu quero até ouvir a Natália sobre isso também, se for possível, né? Que existe uma forma de ser mãe que é autorizada. Existe uma forma de ser mulher, mãe, que é o certo. Então, eu também sou cobrada nisso aqui para cumprir esses papéis. E esses papéis, eles se colidem. Uma vez eu ouvi de uma cliente uma frase que eu nunca mais esqueci, porque fez muito sentido para mim. Que ela falou o seguinte: o sistema quer que nós sejamos profissionais como se nós não fôssemos mães. E esse mesmo sistema quer que nós sejamos mães como se nós não fôssemos profissionais. Essa conta não fecha, né? Não dá. Então, eu me sinto profundamente angustiada nessa tentativa de me blindar, né? Me blindar dessas cobranças e dessas amarras, compreendendo o que é possível para mim, porque eu não concordo com esse sistema. Eu sou completamente à oposição ao que tem funcionado, mas eu vivo nesse sistema. Então, encontrar uma maneira de estar nele sem pertencer a ele é muito difícil, né? E aí esse é o meu retorno como mãe e mulher, né? Agora, como profissional, Betão, eu percebo a urgência de cuidarmos da nossa saúde mental, né? Eu tenho a oportunidade de estar inserida em muitos movimentos sociais,
o que faz com que eu tenha na minha clínica muitos jovens, muitas pessoas que estão aí constantemente lutando, pesquisando, produzindo conhecimento, produzindo pesquisa sobre como reverter essa lógica, como produzir um sistema que seja mais saudável, e muitas vezes isso tem custado a saúde desses próprios sujeitos, né? Então, a minha resposta, Betão, assim, diante da sua pergunta, né, do que fazer, né, dentro dessa amarração toda, eu sinto que é a necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental para produzirmos, inclusive, sujeitos que sejam mais saudáveis, né? Quando você traz a realidade das crianças e a realidade dessas mega empresas, né, que vão atropelando todo mundo, inclusive as próprias crianças, requer um cuidado e muitas vezes um processo de cura de si mesmo muito grande para a gente abrir caminho para essa geração que está chegando. Né? Nós vimos as gerações passadas e a nossa atualmente sendo verdadeiramente atropelado por esse sistema, né? Sobre essas grandes empresas, né? Esses monopólios que vêm tomando conta, diminuindo cada vez mais o dever do Estado, nos deixando aqui à deriva, e proteger as nossas crianças está sendo um desafio. Um desafio. É só com muita saúde mental mesmo. Eu não consigo ver outro caminho. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, um minutinho, a gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, e eu já, de bate pronto, assim que a gente voltar, eu já jogo a bola para a Natália para a gente conversar um pouco mais. Não sai daí, é um minutinho só, e nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Natália Tavares, eu queria te perguntar sobre a crítica ao feminismo liberal, que foi esse estudo que a doutora Thailise Leite fez. Eu te mandei o programa para você fazer uma análise, eu achei que foi muito legal a sua crítica. E aí vem os questionamentos, né? O que fazer? Não lutar pelas pautas? Lutar pelas pautas? Como é que a gente se sente dentro dessa ideia daquele estudo que foi feito? Bom, a mulher ela precisa ocupar o seu espaço, mas não é um truque do capital também te empurrar para fora de casa, sabe? E você tem que ser uma mãe exemplar, uma mulher exemplar, uma profissional exemplar, aí você tem que ter uma jornada, 2 jornadas, 3 jornadas, 4,
Como lidar com tudo isso, com todo esse aparato, né, ligado e construído por essa ideia de hoje, né, que é chamado... O capitalismo tem essas facetas, né? Ele é mercantilismo, depois ele é capitalismo, depois é neoliberalismo, depois é globalização, e agora é o sujeito que é empreendedor de si mesmo. Porque se o capitalismo... Ele sabe que não tem lugar para todos. Então, ele precisa criar ferramentas que neutraliza, que anestesia essas pessoas. Então, se não tem lugar para todos, eu vou ser empreendedor de mim mesmo, eu dou conta, né? Eu vou sofrer sozinho, né? Então, como pensar isso nessa lógica, Natália? Como ser mulher nessa lógica? Que é, vai ou fico? Bom, se vamos ou ficamos, não sei falar. O estudo da Thailise foi que a gente conversa naquela outra oportunidade. Você falou assim, pô, mas e daí? Como que a gente vai fazer então, né? Vamos ter que construir o caminho. Exatamente. Então, a minha impressão é que a resposta está em alguma coisa até que a Paula já tinha falado, que é uma questão, que é a seguinte questão, assim, eu vou ocupar um lugar de poder, mas vou ocupar esse lugar do jeito que ele é, do jeito que ele já foi pensado, do jeito que ele já foi estruturado, e nós sabemos, assim, sobre qual perspectiva, né, assim, obedecendo a qual tipo de lógica ele foi criado e foi estruturado, ou a gente dá um passo atrás, e é essa a minha impressão, assim, que seria o caminho, e nós vamos ter que repensar toda a estrutura, na verdade, assim. Então, quando eu falo de tomar parte no poder, não é nem no sentido de ocupar um lugar, né, ou um espaço de poder do jeito que ele é, mas a gente vai precisar repensar esse espaço, esse lugar. Na questão do trabalho, a gente vai precisar repensar isso tudo, porque senão é aquilo que você já falava, né? Então as mulheres vão ter 2, 3 jornadas e vão adoecer o tempo inteiro, adoecer de uma forma, aliás, extremamente silenciosa, né? Assim, só se dando conta disso quando a coisa já está muito séria, que é o que a gente vê, a Paula pode dizer isso melhor do que eu. Então, assim, eu acho que é um passo atrás. E aí a Paula falava sobre a questão da governamentalidade, quer dizer, e o Foucault traz esse conceito, né, naquele curso Segurança, Território e População, e eu acho muito interessante, porque ele vai fazendo uma genealogia mesmo, né, do jeito que ele gosta de trabalhar, assim, né, de empreender a pesquisa dele. E ele vai achar, de uma certa forma, as raízes disso no pastorado cristão. Acho que a Paula vai se lembrar disso, assim. E ali aparece uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão da obediência, que ele vai localizar lá no trabalho dos monges. E ele coloca uma coisa que eu acho interessante, que é a seguinte, uma obediência que, na verdade, ela nem precisa da ordem, ela é anterior. Porque aquilo já está internalizado de uma tal maneira que a pessoa, na verdade, assim, ela é um sujeito que está sempre assujeitado, né? Então, isso cria uma subjetividade muito específica. Esse sujeito que ele está sempre ali pronto para obedecer uma ordem que nem precisa chegar a ser dada claramente. É como se ele soubesse o que ele precisa fazer, né? O que é certo, o que é errado, e ele se coloca nessa posição. Isso começa lá, e eu creio que isso não é tão diferente, né? Assim, a gente pode pegar o discurso sobre a servidão voluntária, né? E pegar esses temas todos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o Foucault, depois numa conferência, que eu não vou me lembrar o ano, mas que é uma conferência chamada O que é a Crítica, ele vai apontar como primeiro passo para sair dessa posição e para a gente colocar em xeque essa subjetividade específica, esse assujeitamento, né? Justamente na crítica. E para mim esse é o primeiro passo. O que não é lá muito animador, eu reconheço, porque isso significa que tem todo um percurso pela frente, mas eu acho que é isso, assim, a gente tem uma construção que a gente não pode negar que é duradoura, né? Essa lógica e essas estruturas vêm de muito tempo. Então, da mesma forma, eu acho que talvez o primeiro passo seja a crítica, para a gente pensar outros caminhos, outras vias, e para a gente colocar em xeque mesmo algumas certezas que a gente tem, né?
até essa questão na questão da mulher, por exemplo, isso é natural nela. A gente precisa começar a colocar isso em xeque. O que é natural e o que na verdade, foi construído na relação com os outros, né, na própria sociedade. Então, o primeiro passo é a crítica, na minha visão, assim. Ô, minha amiga, e a gente conversou sobre isso muito recentemente, né? Sim. na escrita do projeto, a gente leu bastante sobre como constituir para si uma consciência crítica, uma consciência que dê conta de se analisar internamente. Então, o que eu posso trabalhar aqui dentro de mim, que tem reproduzido lógicas que são equivocadas, né, que tem fortalecido mecanismos de opressão que não são coerentes, e como eu posso também formar pares, como eu posso também somar forças para uma crítica social, para uma crítica ao sistema, né? Mas chegamos aí juntas à conclusão que esse processo, né, de crítica, ele é o processo de autocrítica, né? É desconstruir primeiro em mim, para que eu possa, de fato, desconstruir um sistema, né, que está aí há décadas, há séculos, e sendo fortalecido por atitudes que são nossas, né, que são individuais. Então, a construção dessa postura crítica começa aí com a tomada de consciência. Exatamente. Paula, queria fazer mais uma pergunta, assim, eu acho que tem muito a ver com a atualidade, que é o sequestro do desejo da mulher. Essa ideia de que essa ideia de que a mulher tem que ser, já de muito tempo isso, né, que é preciso controlar o desejo da mulher, ela não precisa através do desejo ser feliz, ela vai ser feliz por se ela materializar esse desejo em alguma coisa, né? E isso é uma formação ao longo do tempo. Então a pessoa, ela busca um relacionamento que vai dar mais segurança, ela busca uma segurança econômica nas relações estabelecidas na sociedade e tal, e isso também traz sofrimento, porque às vezes você tem que abrir mão de uma coisa que você queria viver, que você poderia viver, e aí, pro lado romântico da coisa, mas assim, um grande amor, e aí você vai ter que voltar lá na ideia do amor originário, do amor idealizado, mas às vezes essa busca incessante, talvez, por segurança, né? Essa pressão familiar, essa pressão que a sociedade exerce em cima da mulher, faz com que ela tome posições e deixe, de fato, essa subjetividade mesmo, essa coisa delícia do desejo, de se sentir bem, de se sentir livre, de fazer o que quer, e se quiser transar, transa, se não quiser, não transa, se quiser viver com outra mulher, vive, sabe? Sequestra isso na mulher. Tá por aí, eu tô falando alguma coisa que é muito grossa, alguma coisa assim, mas tá por aí essa ideia desse sequestro da subjetividade, do desejo da mulher? Vamos lá, outra ótima pergunta, né? Assim, a noção do desejo, de um sequestro de um desejo, é uma noção que caminha aproximado ali das noções psicanalíticas sobre o desejo, sobre o ser mulher e tal, né? Eu vou responder sua pergunta, mas eu já vou falar que eu respondo do lugar da abordagem centrada na pessoa, Betão. Então, para as pessoas que talvez nos assistirem, né, nos acompanharem, compreenderem que eu falo a partir da fenomenologia, que é uma outra maneira de compreender o ser humano, né? Mas vamos lá. Isso acontece sim. Isso é muito violento e, como a Natália disse em uma das respostas dela, é um sofrimento silencioso e que eu percebo em que vários momentos a própria mulher ela ainda não acessou essa dor. Ela não acessou esse esvaziamento de si, né? Onde eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu sou, eu não sei, né, o que eu fiz de mim,
porque eu me dediquei e eu formei a minha identidade a partir do outro, né? A Simone de Beauvoir, ela vai falar isso também na consagrada obra dela, né, O Segundo Sexo, onde a mulher ela vai se constituindo a partir do olhar do outro, e esse outro é o homem. Então, a mulher se constitui a partir do homem, como uma extensão dele, não como um sujeito único, né? E isso vai se solidificando e criando raízes na subjetividade da mulher. E faz com que muitas de nós criem uma noção distorcida de eu, né? Quem eu sou passa, muitas vezes, por dispositivos sociais impostos. Quem vai nos ajudar muito na compreensão disso é a Valesca Zanello, na obra dela Saúde Mental, Gêneros e Dispositivos, onde ela vai trazer ali nos primeiros 2 blocos da obra o dispositivo do amor romântico, que é isso que você traz, né? Então a mulher ela é educada ali desde muito nova, ouvindo os contos de fada, né? A viver à espera do grande príncipe encantado que vai salvá-la de todo mal, vai protegê-la e fazê-la feliz para sempre, né? E o segundo dispositivo que a Valesca traz no trabalho dela é a maternidade. Então não basta você encontrar um par masculino para te fazer feliz, você precisa ter filhos com essa pessoa, né? Eu já ouvi uma vez em uma dessas conversas sobre o assunto, que uma pessoa, uma mulher mais velha, afirmando que nós só vamos saber realmente o que é ser mulher quando nós nos tornarmos mãe. Né? Então, olha só o que ela está dizendo, né? Então, a mulher que não é mãe, ela é incompleta, ela é insuficiente, ela é pouco. E isso vai criando raízes e vai distorcendo ainda mais a noção de pessoa, a noção de sujeito que a mulher constrói sobre si mesma. E aí, isso que você traz, Betão, sobre a mulher abrir mão do seu desejo, eu percebo muitas vezes uma tentativa de se adequar a essas expectativas em cima da mulher, mas num movimento de subserviência. Então, eu posso optar a me casar, eu posso ter um parceiro, mas essa ideia de submissão, né? A mulher, ela vai cuidar desse homem, é isso. Uma boa mulher edifica sua casa, né? Então ela tá ali entregue à função de cuidar desse lar. A maternidade, eu posso optar ser mãe. Eu, por exemplo, sou, mas qual que é a maternidade que eu dou conta de exercer? É a da Virgem Maria? De entrega absoluta, de um semblante sempre sereno e tranquilo, né? Ou então, uma outra figura mítica muito associada à maternidade contemporânea é a Mulher Maravilha. Então, é a mulher que é uma super profissional e dá conta dos filhos e faz curso e cuida da casa e tem aí um burnout no final das contas, ou um quadro de ansiedade generalizada e adoece também em função disso, né? Então, esse processo ele ocorre, ele é real, Beto, e eu percebo a necessidade novamente da crítica, como trouxe a Natália brilhantemente, a necessidade da gente criticar essa noção do que é ser mulher no momento atual, né, na nossa realidade contemporânea, né? E quais desses conceitos de ser mulher cabem para mim e não cabem? Porque eu posso também fazer essa escolha. Não ser mulher é isso? Não, peraí, para mim não é, né? Eu não dou conta, eu não estou disposta a ser isso, a ser mãe, ou a ser uma mulher casada, né? Ou a ser, né, esses padrões todos que vão nos encaixando. E, novamente, essa crítica, ela começa internamente. Eu preciso, no meu processo, identificar quais mecanismos de opressão eu estou me submetendo, quais deles eu introjetei para mim que é o único caminho possível para ser uma mulher. Porque às vezes eles não fazem sentido para mim, às vezes eu não estou nem disposta a atender essas expectativas, mas eu estou ali, como você disse, né, abrindo mão do meu desejo para caber aqui num molde que não me cabe, que não me contempla. E o resultado disso é, né, dentre os vários que a gente pode enumerar, o processo de adoecimento mental. Aí vem depressão, vem uma série de coisas, né? Comportamentos compulsivos, né, insônia, estresse.
né? Uma série aí de... É infinito essa possibilidade, Betão, infinito. E o detalhe, né, doutora, que isso, quando vira mãe, ainda passa para a criança ainda, né? Com certeza. Todas nós fomos educadas pelas figuras femininas que nós tivemos como referência, né? Então, eu sou mãe de uma menina, né? Minha filha, a Isis, tem 1 e 10. Eu tento me curar muito dessas noções distorcidas do feminino, que eu tenho, porque eu ainda tenho várias, inúmeras, né? Para que eu não passe isso para ela, para que eu não reproduza isso, né? Então eu tento, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, Betão, que pode ser um exemplo extremamente banal, mas que eu já ouvi muito. O senta igual mocinha. Senta igual mocinha, minha filha. Eu ouvi isso demais da conta. E aí sempre que eu vou falar, às vezes é automático, às vezes eu vou falar com ela, eu seguro a linda que ô minha filha, senta com as perninhas para baixo, porque você tá na mesa. Né? Então eu não reproduzo essa lógica, senta igual mocinha, porque a mocinha tem que ser contida, a mocinha tem que ser discreta, né? A mocinha tem que se encolher para ocupar menos espaço. É tudo isso que está subentendido nessa fala. Mas eu aqui seguro a minha língua, não, minha filha, a gente está na mesa, senta com as perninhas para baixo. Então são várias nuances. São e quando a gente vai... subliminares, né? São sutis, né? Sutis demais. Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, 1 minutinho, a gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, e eu já, de bate pronto, assim que a gente voltar, eu já jogo a bola para a Natália para a gente conversar um pouco mais. Não sai daí, é 1 minutinho só, e nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Natália, na nossa conversa, nós falamos que é bom que a gente vai falar um pouco de algumas coisas. Eu queria que você fizesse uma análise sobre como esses movimentos que aparecem agora, como, por exemplo, eu estava conversando com o Rafael Valim em uma outra oportunidade, ele fala dessas ideias de cuidados imediatos, né? Então, você tem uma terapia breve, uma filosofia breve, uma psicoterapia breve, e aí você tem um movimento neopentecostal que ocupa os lugares cruciais de formação da grande massa, e você tem essa ideia de empreendedorismo, o sujeito que é empreendedor de si mesmo, esse sujeito que tem que dar conta do seu sofrimento, até suicidar, morrer, infartar,
adoecer, ficar louco, né? Encher de remédios, né? E aí você vai para cada coisa dessa, você vai criando também outros mercados de consumo, outras coisas. Quando é adoecer demais, você tem que ir para uma casa de repouso, e aí você tem medicamentos, você tem profissionais que vão tomar conta. Então, o próprio capital, ele vai fazendo essas engenharias, e dessas engenharias vai saindo outras coisas, e vai saindo outras... É uma teia, né? Quais são os cuidados sociais que você imagina assim, que a gente precisa ter, Natália? Não vou te jogar no campo da psicologia e da psicanálise, mas da sociologia, sim. O que você pensa assim, no campo da sociologia que a gente pode trazer para a gente... fugir disso não tem jeito, porque, por exemplo, você está em casa, esses ataques vêm de todos os lados, né? Nós temos aí as redes sociais, com o Big Brother, por exemplo, que traz ataques violentíssimos, 140 milhões de pessoas assistindo diariamente. Então, você tem ataques todos os dias, do consumo, de tudo quanto é lado. Como lidar com tudo isso, Natália? Então, para mim, se há uma saída possível, e com isso eu não estou dizendo que não vamos, que não somos influenciados em alguma medida, que a gente não internaliza todos esses padrões, né, em alguma medida, mas eu acho que a saída é a crítica mesmo, é a gente transformar as coisas em perguntas, a gente criar esse hábito, sabe, de fazer mais perguntas. A gente tem esses movimentos todos, assim, então, por exemplo, esse movimento todo neopentecostal, querendo sempre conformar os sujeitos dentro de um padrão, dentro de uma caixa, que é o que a Paula disse, onde as pessoas não cabem. E não tem que caber, né? O problema é que isso está tão arraigado que aí eu não enxergo isso como um modelo vindo de fora, mas eu enxergo isso como uma verdade. E verdade é uma só, né? Verdade a gente não discute. Então a gente precisa começar a fazer a crítica para tratar essas coisas como o que elas são. Elas são opiniões, elas são posições, posições possíveis, dentre outras, assim, né? Então, se eu sou uma mulher hétero, casada, as pessoas têm todo um modelo de esposa que eu deveria seguir, mas eu não me encaixo nessa caixinha, não dá, assim. É aquela coisa que eu sempre escuto, assim, mas seu marido te ajuda? Mas ele não tem que me ajudar, se ele mora aqui, a casa é responsabilidade minha e dele, né, igualmente, assim, né, não preciso de ajuda, eu preciso de um parceiro, como todo mundo, né. Então, eu acho que é transformar essas coisas em perguntas, essa coisa do empreendedorismo hoje. Essa narrativa, ela ganhou um espaço e uma força tão grandes, assim, que as pessoas não param, às vezes, para fazer perguntas básicas, como aquilo que você falou. Se eu pensar um pouquinho, eu sei que não tem lugar para todo mundo. Como essa narrativa também agora do investimento, eu tenho ouvido muito sobre isso, né? Eu vou mexer com trader, vou fazer isso, e aí você ganha dinheiro e não precisa trabalhar. Bom, gente, você precisa fazer um exame, assim, né, para ver se isso é para todo mundo, para ver se você tem capital suficiente para começar, por exemplo. Agora, se você abrir Instagram, YouTube, você vai ver um monte de gente te ensinando o caminho e você vai ficar milionário. Então, as pessoas precisam começar a fazer perguntas. E as mulheres em especial, por conta disso que a Paula falou, tem muita coisa que é internalizada. Eu brinco, às vezes, que as mulheres, elas estão sempre prontas para perdoarem tudo e qualquer coisa, porque foi assim que elas foram moldadas o tempo inteiro, mas eu preciso, em algum momento, dizer, bom, eu tenho condição de perdoar, eu quero perdoar isso ou aquilo, assim, sabe, é esse o lugar que eu quero ocupar. Então, essa crítica, dentro daquilo que a Paula falou, né, essa crítica que começa com a gente mesmo, eu acho que ela é importantíssima. E aí a gente vai reverberando isso, né? Assim, ampliando isso para esses movimentos sociais, para esses movimentos religiosos, que têm uma força também absurda, e que estão cada vez mais, no Brasil especificamente, na minha visão, colonizando esses espaços públicos, políticos, colonizando, inclusive, espaços próprios da educação, né? Querendo fechar, assim, né? Onde, na verdade, a gente precisava abrir. Então, é isso que eu enxergo. E, de novo, assim, eu acho que a crítica é o primeiro passo. E isso não é fácil, né? Não é fácil. É mais fácil a gente seguir conformadinho, até porque gera uma culpa muito grande. Tem coisas que estão tão arraigadas que você vai sempre ficar, poxa, mas
isso que eu estou pensando, eu devia estar pensando isso, eu poderia estar pensando isso. Então, é culpa até do próprio desejo, é louco isso, mas é o que a gente vê, né? Eu me recordei aqui, Natália, dos grupos. Eu tenho 2 grupos, Betão, de conscientização feminista, onde nós trabalhamos a obra da Bell Hooks, que é uma autora feminista negra, e o interessante é que são 2 grupos, um grupo com mulheres e um grupo com homens, estudando feminismo. E a Natália falando sobre esse processo, eu me recordei muito das experiências de dar-se conta que eu testemunho nos grupos. Então, às vezes, nós estamos trabalhando alguma temática, né? Igual, por exemplo, o grupo de mulheres, o último capítulo foi sobre pressão estética e padrão de beleza, e muitas mulheres falando, eu nunca pensei nisso. Eu nunca me dei conta disso. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Então, esse movimento de dar-se conta é um movimento extremamente difícil, e aí você me corrige, Natália, se você discordar, e é um movimento muitas vezes solitário, individual, porque requer uma abertura do indivíduo de olhar a situação por uma outra perspectiva. E quantas pessoas nós conhecemos que não se dão a esse prazer, né? Não se dão esse movimento de falar assim, olha, eu compreendo dessa maneira, mas deixa eu compreender dessa outra maneira e ver se faz mais sentido para mim. Porque às vezes faz, e muitas vezes faz, né? Mas é um movimento também que a gente não consegue fazer ele de forma forçada, né? O despertar da demanda, que inclusive é um conceito que nós usamos muito dentro da psicologia, dentro da ACP, né, da abordagem centrada na pessoa, né? Se dar conta da demanda é um movimento individual, né? Também demarca uma autonomia do sujeito de fazer essa crítica, né, Natália, que você está trazendo aí, essa crítica interna, né, sobre como esses mecanismos eles estão interagindo aqui em mim, enquanto indivíduo. Até para descobrir que tem uma luta aí que é coletiva, né? Então, assim, essa dona de casa que vive uma opressão enorme nesse espaço privado, na verdade, em algum momento ela pode descobrir que a luta dela, na verdade, não é só dela. E aí a gente tem uma questão política, né? Uma questão social. Exatamente. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. É um programa que não dá vontade de acabar, né, gente? Não dá mesmo, não. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Natália, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Cultura Geral. Foi muito enriquecedor, né? De arrepiar. Eu fico muito feliz e muito satisfeito de ter você aqui, ter conhecido conhecido você. Eu acho que é fundamental que a gente consiga conversar sobre isso tudo, e se não fosse a Mariana, talvez eu não tivesse conhecido. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço, Betão, assim, pela parceria, né, pelas nossas conversas aí sobre os temas. Eu acho que o programa tem um papel muito importante de trazer essas discussões, ampliar isso. Eu realmente acho que essas discussões não podem ficar encerradas na universidade, no ambiente acadêmico. Então, eu fico muito grata mesmo, é um prazer enorme, assim, e as conversas são sempre maravilhosas. E eu vou continuar te mandando os programas. Pode mandar. Paula, muito obrigado pela sua participação também. Eu fico muito feliz, muito satisfeito. Eu já sei que eu vou poder contar com você aqui em outras oportunidades, viu? Conta sim, é um prazer, como a Natália falou, né? São discussões que precisam chegar ao público. Eu gosto de uma frase da Bell Hooks no livro Feminismo é para Todo Mundo. Ela fala, né? Nós precisamos retornar ao feminismo de base. E esses espaços são fundamentais para que essa discussão, essa luta, ela chegue a mais pessoas. E parabéns, um programa muito bacana. Estou conhecendo, né? Assisti alguns capítulos depois do seu convite e já virei fã. Espero estar aqui mais vezes também. Eu me sinto feliz e honrado com isso. Vai estar sim. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Voltamos amanhã com mais uma pauta super especial, nesse mês também, que é muito especial. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com mais um Cultura Geral.
Cultura Geral. Apoio. UniBH, o complexo veterinário mais moderno da cidade. Inscreva-se em unibh.br/medvet. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.